Bom dia a todos que estão nos assistindo nessa manhã de sábado. Com grande alegria imensa que nós estamos aqui mais uma vez para adorar o nosso Criador. Um bom sábado a você que está aí no seu sofá, na cama, não sabemos onde, se você está bem ou como você está, mas Deus está aí do seu lado. E vamos louvar e exaltar o nosso Deus, que hoje é um sábado maravilhoso, que nós possamos fazer a vontade do nosso Deus, não a nossa. Vamos dar início aos nossos momentos de cântico, cantando o hino de número 327, Mensagem ao Mundo. Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar. Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Um dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Oh Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Amém? Amém. Hino de número 177, Ó vem aflito o coração. Ó, vem aflito o coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz em seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora, ó Salvador, porque vacilar em ter temor. Ó, vem já, descanso te darás. Se estás ferido pela dor que vem da tua transgressão, vem ser
Salvador. Por que vacilar em ter temor? Ó, vem, vem já, descanso te dará. Se estás distante do Senhor e tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois Ele em seu amor dará a graça do poder. Ó, vem, sem demora ao Salvador. Por que vacilar em ter temor? Ó, vem, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demoras vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem, sem demora ao Salvador. Por que vacilar em ter temor? Ó, vem, vem já, descanso te dará. Amém? Amém. Hino de número 274. Firme nas promessas. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades neste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme,
Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado a todos que nos acompanham através das nossas mídias sociais. Chegou o momento do Informativo Mundial das Missões, que tem como título O Amigo Engraxate. Conta a história de William, um engraxate que trabalhava no centro de Nicócia, capital do Chipre. Certo dia, um homem chegou, sentou em sua cadeira de trabalho e, diferente dos outros que ele estava acostumado, perguntou como ele estava, se ele estava bem, demonstrou interesse por ele, se importou com ele. Isso o surpreendeu. Ele não tinha esse contato com ninguém há mais de 10 anos. As pessoas chegavam, pediam para ele engraxar o sapato e não se importavam com ele. E esse comportamento do rapaz William o chamou a atenção. E ele acrescentou que Jesus o amava e que podia transformá-lo independente da sua situação atual. Ele estava preso em alguns vícios, tabagismo e alcoolismo, mas mesmo assim o William continuou a ir com ele todos os dias e falar sobre o amor de Jesus. E eles foram conversando cada vez mais e William mostrou para seu amigo Philip que onde ele dormia em um prédio abandonado, no chão frio, tinha apenas as roupas que usava. Logo quando chegou em Chipre, ele tinha um trabalho bom no ramo da construção. Ele, infelizmente, perdeu o trabalho e também sua família o deixou devido aos seus vícios. E aquela era a situação que ele estava, uma situação não tanto agradável. Mesmo assim, ele conversando cada vez mais com Philip acabou convencendo que ele precisaria ser transformado. Ele então aceitou estudar em búlgaro, seu idioma, uma classe de estudos que Philip estava conduzindo naquele local. Ele estudando, decidiu ser batizado. Após o seu batismo, felizmente ele conseguiu um novo emprego em um restaurante de um hotel lá em Nicócia, no Chipre. Além de conseguir esse emprego, sua família também o aceitou de volta. Hoje ele testemunha falando que na situação que ele estava e foi resgatado, qualquer pessoa que quiser também pode usufruir da mesma forma. As nossas ofertas, parte das nossas ofertas desse 13º sábado vai ajudar a construir um centro de influência em Nicócia, no Chipre, e 2 outros projetos também da divisão transeuropeia, que são um centro na Holanda, em New Holland, e um outro em Nova Belgrado. Que nós possamos ser liberais. E vale lembrar também que se você não sabe como fazer que sua doação chegue nesses determinados locais, basta baixar o aplicativo 7Me, de lá você consegue fazer suas doações, ou então deixar a oferta com seu tesoureiro mais próximo, destinar a oferta da congregação, que vai ajudar no 13º sábado. Um feliz sábado a todos. Muito obrigado. pude até sentir seu coração pulsar.
cansa, eu pra sempre vou te amar. Se o calor faltar, ninguém vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como cansa, eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e nas promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pegou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como cansa, eu pra sempre vou te amar. Se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como cansa, eu pra sempre vou te amar. Como cansa, eu pra sempre vou te amar. Se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como cansa, eu pra sempre vou te amar. Como cansa, eu pra sempre vou te amar. Amém? Bom dia a todos, um ótimo sábado. Prazer, meu nome é Tafarel, sou ancião da Igreja da Cidade Alta. E neste momento nós iremos compartilharmos o estudo da lição. E eu convido você de casa que está nos assistindo essa live, possa compartilhar para que outras pessoas também possam estar junto conosco, nos acompanhando ao estudo da Palavra de Deus. E eu quero convidar o meu amigo Gleidson, que ele irá participar junto conosco, e chamar também meu amigo Clailton. Seja bem-vindo, meu amigo Gleidson, o nosso locutor da Rádio Regional FM do programa Libertos. Meu amigo Clailton, seja muito bem-vindo. E neste momento nós iremos compartilharmos a lição de adulto, tá bom? Então você jovem, não fique desprezado, porque a lição de jovem fala sobre o tema tão importante que coloca Deus em primeiro lugar, que foi a lição
desse última lição do trimestre, Clailton. Hoje é o 13º, finalizando a lição, e eu gostaria de passar a palavra aí para o meu amigo Gleison. Bom dia, né, para o pessoal de casa aí que está ligado aí no perfil aí, né, na página aí da Igreja Adventista, Adventistas Brasil Novo, né? E, Tafarel, eu gostaria aqui de dar um pequeno anúncio, né, aqui para o pessoal de casa, para ficarem conectados. Veja bem, hoje às 17 horas da tarde, né, a gente vai ter aí uma vigília, né, uma vigília Caleb, viu? Então você de casa aí, fica ligadinho aí, através aí da Adventistas Brasil Novo, tá bom? Também Adventistas Oeste Pará, tá bom? Fique ligadinho para você não perder essas programações, tá bom? E quarta-feira, tá bom? Quarta-feira dessa semana, às 7h30 da noite, vai ter a Arrancada Caleb. Então você não pode perder essas programações, tá bom? Você não pode perder. E no sábado que vem, às 16 horas da tarde, terá o Encontro de Gerações com o pastor Wagner Lins. Não é isso, Clailton? Isso mesmo. E tudo isso vai ser bênção, né, para mim, para a gente aqui e para você de casa também. Então você não pode perder, tá bom? Essas programações, você fica ligadinho aí nas páginas aí, Adventistas do Brasil Novo, Adventistas Oeste Pará, tá bom? E também pelo perfil da ISD Brasil Novo, tá bom? Que a gente vai estar retransmitindo todas essas programações aí para você, tá bom? Muito bem, meu amigo Gleison. Olha só, o estudo da lição de adulto, Clailton, ele falou sobre um tema muito importante. Você pode dizer para nós? Primeiramente, feliz sábado, né? O Gleison, Tafarel, também feliz sábado a todos que nos assistem. O tema da lição dessa semana, que também foi o último desse estudo, tem como título Vivendo pela Palavra de Deus, né? E tem uma pronúncia que Jesus ele mencionou várias vezes para alguns grupos de pessoas, que era hipócritas, né? Ou hipocrisia. E o que é uma hipocrisia? Você fala de algo, você prega algo, você ensina, porém você não vive, você vive diferente, né? E o tema dessa semana vem falando sobre isso. Se eu sou cristão, então o manual do cristão é o quê? É qual? É a Bíblia. Então, se eu sou cristão, eu tenho que seguir o que está nesse manual. Então, essa semana o tema foi isso. Não só conhecer, ouvir ou falar, mas também viver. Exatamente. É algo assim que é muito complicado, porque com certeza o inimigo irá atentar você a cair e se desviar da palavra do Senhor. Mas para isso nós temos que nos apegar a quem, meu amigo Gleison? Para a gente não poder recair às tentações do inimigo. Bom, a gente, como cristão, né, nós temos aí que nos apegar, primeiramente com Deus, e também nós devemos nos apegar também, viu, Tafarel? Com o Espírito Santo, né? Ele que nos motiva, né? Ele que aí está nos dando forças, né? Para a gente estar aí motivado, né? Fazendo o trabalho do Senhor. Até porque, Tafarel, Clailton também, a lição, de certa forma, ela vem dando assim um puxão de orelha, digamos assim, né? Porque ela está falando o quê? Que nós devemos não só ouvir, né, a palavra de Deus, não só ouvir, e nem não ser ouvinte, né, não somente ler, mas o quê? Praticar, né? Praticar, que eu acho que é o foco principal. Clailton, quando nós estudamos a palavra do Senhor, que é a Bíblia, né? Como devemos estudarmos e colocarmos em prática? Foi isso que você nos falou sobre o resumo do estudo. Mas de que forma nós devemos fazer essa situação? O Gleison até já fez assim, né, uma ponte, né? O texto-chave da lição dessa semana foi Tiago, né, no capítulo 1, verso 22. Você que está aí com sua Bíblia, você pode abrir aí o texto, Tiago 1, verso 22, e que lá o texto bíblico fala o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Então, quando essa carta foi escrita em uma época em que
a comunidade gentílica, né? O que era a comunidade gentílica? Era todos aqueles que não eram judeus. Então, nós vivíamos um período de filosofia, né? Havia muita poesia, né? Tinha uma influência muito forte da Grécia ali. E, então, era muito comum as pessoas fazerem pronunciamentos, né? Criarem belas poesias. E aí o texto ele entra nesse detalhe aí, falando para esses ouvintes. Vocês falam bonito, né? Vocês já conheceram a palavra de Deus, conheceram que Jesus veio a esse mundo. Só que é o seguinte, vocês não podem só simplesmente falar. Agora vocês têm que começar a viver. Todo dia vocês precisam buscar o conhecimento através da palavra de Deus, né? E há uma palavra muito comum que nós chamamos de comunhão. E o que é a comunhão? É o encontro que você tem com Deus. E aí você pode até colocar aqui alguns exemplos. Como você está na sua casa, você não pode estar saindo constantemente, você pode estar tirando muitos tempos do seu dia e ali você fazer uma oração, você cantar um louvor, tirar um tempo para ler a Bíblia, isso se chama comunhão. Né? E através dela aí a gente vai moldando a nossa vida. Exatamente. E para isso nós temos que estarmos retirados dos momentos dia a dia da nossa vida. Principalmente assim quando você acorda, já é um momento de você falar com Deus, porque é um momento de paz que você está tendo, para que você possa conseguir vencer as dificuldades no dia a dia. Então nós temos que colocar sim Deus em primeiro lugar, estudar a palavra de Deus compreensivelmente e para podermos compreendermos e principalmente colocarmos em prática. Por isso nós temos um exemplo na Bíblia que nos relata e o principal é Jesus Cristo, não é isso, meu amigo Gleison? Esse é um exemplo, né, que nós devemos seguir, né? Um exemplo de comunhão, né, um exemplo aí de pregação do Evangelho, né? Que nós aqui, você de casa, nós devemos seguir esse exemplo. Mas Tafarel, falando aí de testemunho, né, falando aí de nós praticarmos, né, a palavra de Deus, né, de nós praticarmos aí a palavra de Deus, eu faço uma perguntinha aqui para vocês aqui. Nós sabemos que nós vivemos num mundo que as coisas, né, a cada dia, né, o circo está fechando, digamos assim, né? Mas o que acontece? Hoje eu estava, ao estudar, né, a lição, hoje muitas pessoas estão dando mais atenção, né, para as redes sociais do que para Deus, do que para Jesus, né? E aí a gente, de certa forma, fica em um puxão de orelha para nós, né, para a nossa vida. E eu faço a pergunta para vocês aqui, vocês vão responder com certeza, vai ser fichinha, né? Clailton, nós sabemos que Satanás ele tentou Jesus, né? Sabemos que Satanás ele tentou Jesus. E o que ele usou, Clailton? O que ele usou para tentar Jesus? Ele usou várias coisas, mas ele usou algo interessante e você vai falar agora o que foi. Eu vou dizer se você acertou. O Gleison citando, ele está falando a respeito lá de Lucas, no capítulo 4. Você pode ir lá em Lucas capítulo 4. Lá o texto fala lá a tentação de Jesus no deserto, né? E aí o diabo ali, ele usou um artifício em que hoje ele ainda continua usando com todas as pessoas. Isso inclui eu e você, nós aqui. Ele usou a própria palavra de Deus. E ele começou agora a usar textos fora do contexto. Isso é um perigo. E ele usou esse texto em um momento de necessidade. E aí isso mexe com o íntimo de quem está ouvindo. Primeiro, Jesus havia passado 40 dias em jejum. Então, a maior necessidade dele
Ali naquele Isso. momento era de se alimentar. Então o diabo falou, ó, se tu fores filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E no livro Vida de Jesus, lá da escritora Ellen White, lá faz uma menção a respeito disso, como que era, né, esse local, como que se era esse ambiente e o clima, né? E chegar um momento desse em que você olha para as pedras, elas já estão parecendo com pão já. Por causa o corpo está o quê? Desfalecido. Então, a lição ela fala o seguinte, que se Jesus não conhecesse a palavra de Deus abertamente, cada texto, o seu significado, ele poderia ali ter caído. E isso também pode acontecer conosco. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, alguém pode chegar a você, usar um texto que está realmente escrito na Bíblia, mas com outro sentido. Isso se chama distorção. E é por isso que nós devemos, né, Cleilton, estudar, examinar, né, para que a gente não caia, né, nessas ciladas aí. Você mencionou, Clailton, sobre que Jesus conhecia a palavra de Deus. Então, se ele conhecia, ele consequentemente, ele estudava a palavra de Deus. Assim como está escrito em João capítulo 5, no versículo 45 a 46, que diz que ele estudava a palavra que era transmitida a Moisés. E assim ele foi se aprofundando e conhecendo. Então, para que a gente possa ter o saber, nós devemos ler. Não pegar exemplo de pessoas, de seres humanos e falar, nossa, aquele rapaz ou aquela moça faz aquilo, eu vou fazer também. Jamais. Porque o único exemplo que devemos seguir é Jesus Cristo. Eu vou só fazer uma complementação do que você mencionou, é que Jesus ele não aboliu o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele usou o próprio Testamento, o Velho Testamento, para confirmar a sua missão quando ele esteve aqui. Muitos textos que você conhece do Novo Testamento, eles já estavam sido escritos lá no Velho, né? E algo que é impressionante, nós vemos que Jesus ele intensificou a verdade, né, sobre o Velho Testamento, né? Ele tem um texto muito conhecido lá de Mateus, que lá fala o seguinte, que ele não veio para abolir a lei nem aos profetas, mas ele veio para cumprir. E muitas vezes, quando alguém fazia uma pergunta para ele retornava com outra pergunta. E é incrível, porque o judeu ele tem essa. Ele te responde com outra pergunta, né? E às vezes ele falava assim, o que diremos, pois? O que está escrito na Bíblia? Como é que você interpreta? Sempre com uma pergunta, mas sempre ele usou, muitas vezes, o Velho Testamento, para dizer, ó, o Velho Testamento é válido, é verdadeiro, né? O que está escrito lá em Salmo 119, fala que toda o quê? Que a Bíblia, ela é o quê? Ela é verdadeira, ela é pura, né? Exatamente. E olha só, o mais impressionante é que Jesus ele estudava a Bíblia e com isso ele colocava em prática. Então demonstra um exemplo que devemos termos com a palavra de Deus. Se nós formos estudarmos, devemos buscar o Espírito Santo para podermos compreendermos. E devemos colocá-lo em prática. É isso, Gleison? Isso, nós devemos, né, aprender com Jesus, né, a forma de estudarmos a Bíblia. Porque, veja bem, numa parte aí da lição, se menciona que Cristo, né, falando da questão que Cristo aboliu, né, a lei e tal, veja bem, Cristo ele corrigiu as distorções, né, da Bíblia e não aboliu, né, ele corrigiu as distorções, né, do texto bíblico e não aboliu. Então veja bem, Cristo ele é o centro do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, a Bíblia ela tem que ser seguida toda, né? Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, né? Então a Bíblia tem que ser seguida toda, né? Tem que ser
essa questão de abolir, né? Foi abolida não, porque Jesus, né, Cláudio? Jesus ele usou passagens tanto do Novo Testamento, né, nas suas pregações, né, nas suas parábolas, como também no Antigo Testamento, né? Então a Bíblia foi toda seguida e é até hoje toda seguida, né? A Bíblia. E é algo impressionante, porque quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais próximo de Deus você fica. E em Salmos, no capítulo 119, no verso 11, explica que quando eu guardo no coração a palavra de Deus, eu não pego contra ti. Fica mais complicado ainda eu recair. Então, para que a gente possa estar cada vez mais forte, nós devemos estudarmos e colocarmos em prática, porque isso demonstra o amor que nós temos pelo nosso Jesus Cristo, né, Clailton? E algo impressionante também, muitas vezes, assim como Jesus foi atentado lá no deserto, nós somos cada vez mais tentados para se desviar do caminho do Senhor. Quanto mais nós sabemos, mais tentações irão vir. Então nós iremos cada vez mais nos fortalecer, mas devemos ter o estudo da palavra de Deus. E eu convido para que você possa estudar a palavra. Ah, mas eu não tenho nenhum tipo de religião, e eu tenho várias religiões, eu não sei quem eu devo seguir. Você não deve seguir religião nenhuma. O que deve seguir é a palavra de Deus. Quanto mais você estuda, mais conhecimento você terá, e mais profundo amor a Deus você vai ter ao próximo. Clailton? Olha, há uma história bem conhecida na Bíblia, que é lá em Atos capítulo 10, ali relata a história de um homem, que a Bíblia falava que ele era uma pessoa muito piedosa. O nome dele se chamava Cornélio, ele era uma pessoa de posição no exército romano, e ele tinha muitos funcionários. Além dele ser um militar, ele também era uma pessoa muito, como a gente fala, ele se sensibilizava com a necessidade dos outros. E a Bíblia fala que veio uma visão para ele, falando o seguinte: olha, tuas orações, né, e as tuas esmolas foram ouvidas, né? E aí, para não tomar muito tempo, a história ali relata que nesse momento entrou outro personagem em cena, que se chamava Pedro, né, que foi o discípulo de Jesus. E Pedro ali, ele teve uma visão. Ele teve uma visão de um grande lençol. Nessa visão havia todos os tipos de animais. E nessa visão a voz disse para ele: pega algo, mata e come. Essa voz era quem? Era o próprio Deus. E por 3 vezes essa voz deu a ordem e ele disse que não. Se nós lermos só esse trecho aí da história, nós vamos entender que Jesus agora, né, estava falando que eu e você poderíamos comer qualquer tipo de carne, qualquer tipo de animal. E Levíticos capítulo 11 não serviria mais para os nossos dias, né? Então, se nós ficarmos só aí, nós vamos entender isso. Mas, quando você lê todo o capítulo, de Atos capítulo 10, ali você compreende que, primeiro passo, ali não era literal, era uma visão. Então, se é uma visão, ela tem um significado. E muito do significado de visão, ela tem um símbolo. E no final do capítulo 10, ali relata que isso significava que Pedro não deveria ter preconceito com pessoas que não eram judeus. Então, a gente deve ter muito esse cuidado, de não ler só aquele texto isolado, mas ler todo o capítulo, ler o livro, pegar todos os assuntos, todos os textos que falam daquele tema, para nós ter uma compreensão verdadeiramente da palavra de Deus. É isso mesmo. E na vida hoje, comparando ao estudo, né, desse tema, nós temos aqui um instrumento musical, Clailton. E se eu estudar a teoria, que é as escalas das notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, conhecer a partitura completa, mas não praticar, de que forma eu vou tocar, sair alguma coisa? Isso não vai acontecer. É a mesma coisa, é a palavra de Deus. Não adianta eu ler, estudar aqui, pedir sabedoria e não colocarmos em prática. Assim tem um exemplo dos fariseus. Eles conheciam, mas não praticavam.
E dessa forma, Deus teve um diálogo com eles, porque eles achavam que estavam fazendo as coisas certas, pelo motivo de ter tanto conhecimento, mas não colocavam em prática, né, meu amigo Gleison? Porque a lição vem nos trazendo esse detalhe, que eles conheciam, mas não praticavam. E com isso por isso Jesus teve um diálogo com eles e explicou que para guardar os mandamentos de Deus não é só estudar, mas sim colocarmos em prática. Ele resumiu, que está lá em Lucas, se eu não me engane, que ele explicou que amai o próximo, amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Esse texto que você citou, a primeira vez que ele foi escrito na Bíblia foi lá no Velho Testamento. E aí, quem sabe você que nos assiste não sabe, mas esse texto Jesus pegou lá do Velho Testamento. Foi assim que Deus tinha acabado de dar as tábuas, e está escrito nas tábuas de pedra para Moisés. Aí Deus fala tipo assim, Moisés, faz o seguinte, está vendo aí os 10 mandamentos? Você só precisa fazer 2 coisas para você cumprir esses 10 mandamentos. É o que, Deus? O que eu preciso fazer? Você precisa colocar ou seja, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você colocar a mim, que é Deus, em primeiro lugar em sua vida, resultado disso, você vai sempre também colocar o próximo acima de você também. Assim você vai estar cumprindo toda a lei que eu dei para você. Clailton, tem uma passagem muito interessante também, dando uma pincelada aí sobre o que você falou, em Mateus, né, já no Novo Testamento, né, 6,33, que diz, é bem conhecida, né? Buscai a Deus em primeiro lugar, e o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas, né, vos serão acrescentadas, né? Então, o que acontece? A gente está falando aqui de ter uma comunhão, né, de ter um relacionamento, né, com Deus. E pegando também o gancho aqui da lição, tem uma parte da lição também que ela fala sobre momentos a sós com Deus, né? Será que você de casa, será que nós estamos tirando um momento, tirando algum momento, algum tempinho para ter uma comunhão com Deus? Porque a gente sabe que tem a correria do dia a dia, né, Tafarel? A correria do dia a dia, que nem eu falei agora há pouco, né, as redes sociais, né? E a gente, será que está tirando 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos com a comunhão mais íntima com Deus? Olha, a Bíblia ela conta que enquanto Jesus esteve nessa terra pecaminosa, a Bíblia relata que muitas vezes os discípulos, quando ia encontrar com Jesus, a Bíblia fala que ele estava no monte orando. Eu acho assim tão bonito com esses textos, assim, mas não só bonito, mas serve também de lição para a minha vida, que apesar de Jesus ser o próprio Deus também, mas por ele ser Deus, ele não deixava de ter a comunhão com o Pai dele. E ele estava ensinando lá para os discípulos, falando o seguinte, olha, assim como eu tenho a comunhão com meu Pai, vocês que são pecadores têm que ter mais comunhão ainda. Então, muitas vezes as multidões iam encontrar com Jesus e nunca encontraram Jesus dormindo. Sempre ele estava em comunhão com o Pai dele. Então, isso serve de lição para nós também. E nós precisamos também, a cada dia, a primeira hora do dia, sem nenhuma interrupção, tirar esse momento a sós com Deus. Muito bem. E para nós finalizarmos, meu amigo Gleison, o que a palavra de Deus vem te trazendo de benefício na sua vida? Mudou alguma coisa por você estudar ela? Sim, com certeza, né? A palavra de Deus na minha vida, ela fez uma grande diferença, uma grande mudança, né? Eu acredito que quando a gente não é batizado, né, não tem essa comunhão com Deus, né, embora a gente é pecador, né, mesmo sendo crentes, mesmo sendo batizado, a gente tem as falhas, a gente tem os nossos momentos, né, de falha, né. Mas assim, Tafarel, a palavra de Deus, eu sempre gosto de falar, né, para alguns amigos, né, que a palavra de Deus, a Bíblia, né,
ela serve para a gente para vários aspectos, né? Ela serve, como você conhece bem, você de casa, né, conhece bem, ela serve para nos aconselhar, né? Ela serve para nos repreender, né? E muitas das vezes, coisas que a gente, quem sabe, fez errado, ao você estudar, ao você examinar a Bíblia, você viu que aquilo que você estava fazendo não é legal, não é correto. E a Bíblia ali, ela já vai te orientar, né? Ela já vai te falar algo para você, né? Para você fazer diferente, né? Então a Bíblia, nesses longos anos aí, né? Graças a Deus, eu tenho o quê? Eu me batizei mais ou menos no ano de 99, rapaz. 99. Então a gente já tem aí alguns anos, né? De cristão, né? E a cada dia, é como você já ouviu falar, o Clailton também, a palavra de Deus, né, na nossa vida se renova a cada dia, né? Então a palavra de Deus para mim só tem sido bênçãos, né? Só tem sido bênçãos, graças a Deus. E se você examinar, se você ler a palavra de Deus, você de casa, ela também será bênção para a tua vida também. E você, meu amigo Clailton, mudou alguma coisa ao estudarmos a Bíblia todos os dias na sua vida? Primeira coisa que mudou em minha vida, eu conheci mais sobre Deus. Então, a Bíblia não é para transformar você em um cético, mas é para ela mudar o seu coração. Então, o primeiro passo que ela fez foi conhecer qual é o plano de Deus para a minha vida. O segundo, que não é o que é menos importante, mas é só na ordem para nós entender, é que ela está me ensinando como eu me preparar para o céu. Que isso também precisa também acontecer. Eu não posso ser só apenas um pesquisador de conhecimento, de história, apesar da Bíblia é riquíssima de história, é muito linda as histórias da Bíblia, mas ela também tem que fazer algo que é o principal papel dela, é me preparar para o céu, me preparar para quando Jesus voltar, eu estar aguardando Ele. Isso mesmo. E finalizando, você aí de casa, que está nos assistindo, faça um convite para que você possa compartilhar essa live, para que outras pessoas também possam assistir e compartilhar o conhecimento. E a Bíblia também, ao estudarmos ela, eu também tive essa descoberta, Cleoto, de se aproximarmos cada vez mais. E ela vem nos relatando que existe 2 senhores, e nós devemos seguir apenas um. E a palavra de Deus explica que nós devemos seguir assim como Jesus seguiu. E foi um exemplo que devemos seguir, porque não há religião nenhuma que devemos seguir, mas sim a palavra de Deus. Então eu convido para que você possa se aprofundar mais, estudar mais a Bíblia, para que você possa ter mais conhecimento e, consequentemente, sobre isso, você vai praticar coisas que você nunca imaginaria que pudesse ter força para praticar. Então eu convido para que você possa fazer isso. Faça um plano na sua vida. Estude a palavra de Deus. E agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. Muito obrigado. E vocês vão continuar com a programação que está muito bom, tá ok? Desejar um feliz sábado e até o próximo, tá bom? Continuando a nossa programação, né? Aqui a gente está com alguns pedidos que foram mencionados aí na tela. Primeiro, nós queremos que vocês orem, continuem, né, orando pelo irmão Josué, o pai da irmã Roseane. Nós sabemos que ele está bem melhor, mas que nós precisamos ainda estar orando por ele. Também eu tenho aqui um irmão chamado Antônio Donizete. Ele pede que nós oremos pela sua família, pelo seu filho, né? Filho Davi.
e também pelos seus irmãos e irmãs. E enfim, ele pediu que nós orássemos por todos. A irmã Eliane Dias, ela pede que nós oremos pela sua família. E também eu quero que vocês orem pela minha família Nascimento. Domingo passado nós tivemos uma perca muito grande. Um jovem talentoso, um jovem ainda, como se diz, no seu caminhar da sua vida, muito novo, mas que Deus possa estar acalentando os corações dessa família. A família é grande, muitas pessoas conhecem, né, família Nascimento, lá de Santa Inês, no Maranhão. Eu aqui estou muito triste também, mas Deus está aqui para nos confortar, nos fortalecer, né? E que Deus possa nos abençoar. Então, nós vamos orar nesse momento em prol dessas pessoas, desses pedidos que foram feitos através da live. Vamos orar? Querido bom Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui te buscando, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Senhor, tu sabes os pedidos que foram mencionados dessas pessoas, desses irmãos que estão precisando do teu auxílio, do teu aconchego, do teu abraço. Mas que, se for da tua vontade, o teu querer, que o Senhor venha estabelecer a saúde de cada um e estar no momento mais difícil para que eles sintam fortalecidos por ti. Pai querido, obrigado por tudo, obrigado pelas inúmeras bênçãos recebidas de ti. Nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. O hino que iremos cantar agora, ele tem como título Toque em Minhas Mãos. Que possamos a cada dia pedir ao Senhor que Ele toque as nossas mãos com o teu Santo Espírito. Que este hino possa tocar o seu coração. O som de uma voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração pra
minhas mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorriu ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Amém. Bom dia, feliz sábado a você que nos ouve nessa manhã, você que está na sua casa, no seu aconchego do lar. Este é o momento de nos conectarmos com Deus, de abrir a palavra, depois de ouvir belos hinos, de estudar a lição. E você que está aí online, está assistindo, talvez apenas ligou na rede social aí, e ainda não compartilhou esse vídeo, talvez não fique desse jeito, não seja egoísta, não assista você apenas, leve a mensagem a outras pessoas. É um momento de você pregar também. Percebemos que o número de pessoas online não é o mesmo de compartilhamentos. Compartilhe esse vídeo para que você possa também ser um pregador da palavra de Deus e poder levar essa mensagem às outras pessoas. Nesta manhã, antes de abrirmos a Bíblia, antes de começar a falar, gostaria de fazer uma simples oração para que Deus nos dê uma capacitação. Oremos. Grandioso Deus, obrigado porque depois de uma semana de trabalho, tiramos um tempo para estar ao teu lado, de poder te ouvir, te buscar. Me abençoar que nessa manhã, teu Santo Espírito venha abrir nossos corações para que poder entender a tua palavra, compreender, e não deixar apenas para conosco, poder levar também aos outros. Venha nos dar entendimento, porque foi tu que inspirou os autores da Bíblia. Isso só tu pode nos iluminar para compreender as tuas santas verdades. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto que gostaria de estudar com vocês nesta manhã está lá em Romanos 6, verso 3 e 4. Mas antes de lermos, gostaria que você entendesse que a vida cristã aqui na Terra é profundo crescimento. Cristianismo é crescimento. A vida cristã, ela envolve etapas de aprendizagem. Se você encontrou Jesus, se você se batizou, se você está com Ele, você precisa crescer a cada dia. Só que o crescimento, muitos usam essa palavra, talvez os que malham, que praticam esportes, querem crescer os músculos. A simples frase, no pain, no gain. Traduzindo para o português, sem dor, sem ganho. Na caminhada cristã, o crescimento também envolve dor. Mas como assim envolve dor? Você deixar de fazer o que você quer fazer, isso te entristece, talvez nos mude, talvez é algo que você está indo contra a sua própria vontade. E por isso não existe crescimento sem dor também. E por que o crescimento envolve dor? É uma pergunta que nos fazemos. Porque o crescimento implica a aprendizagem. Crescer, você precisa aprender. Para crescer na vida, você precisa aprender algo diferente, você precisa estudar, você precisa ir além. E, por outro motivo, a aprendizagem não existe sem dor também. Aprender
é doloroso, tem dificuldades, é processos que vai encadeando, né, uma etapa maior da sua vida, mais conceitos você vai colocando. E dor também implica em aprendizagem. A pessoa que não quer aprender, ela não vai crescer na vida. Não existe crescimento sem aprendizagem e não existe aprendizagem sem dor. Primeiro, não existe crescimento sem aprendizagem e não existe aprendizagem sem dor. Mas como assim não existe crescimento sem dor, nem aprendizagem sem dor? Porque aprender é algo que, não sei até onde eu posso ir com a câmera aqui ao lado, mas quando você está aqui é o que você sabe. Quando você caminha para cá é algo que você começa a aprender, você sai do seu território é aqui, e você ao mudar para cá, você está indo para um lugar novo, isso envolve a aprendizagem. Você está aprendendo algo novo. E por isso é um processo dolorido. Você precisa de se readaptar, se mudar seu estilo de vida, mudar o que você pensa. Onde você conhece, onde você pisa, é um lugar tranquilo, normal. Você às vezes não precisa se preocupar com muitas coisas, mas quando você vai para algum lugar diferente, você precisa aprender algo novo. E esse passo de aprendizagem, de ir mudar onde você está, isso nos dá medo. Por um simples motivo, nos dá medo porque nós, seres humanos, somos enraizados, somos fixados à nossa própria história. Somos amarrados, em outras palavras, à nossa história, ao nosso legado. Amarrado àquilo que nos conhecemos. Nos assusta tudo que é novo para nós. Para quem não conhece a palavra de Deus está cheia de conceitos assustadores. Que quando você abre, você vê algo novo, você acreditava em algo diferente o tempo todo. Um exemplo, você talvez abriu a Bíblia pela primeira vez e seus antepassados sempre diziam que o dia de guarda é o domingo. E agora você abre a palavra de Deus e descobre que o dia do Senhor é o sábado. Agora isso vai contra a sua história, vai contra o que os seus pais diziam, vai contra o que seus avós diziam. E agora eu vou trair meus bisavós, os meus tataravós, eles sempre guardaram o domingo, e agora como eu vou poder guardar o sábado? E aí você entra no território do medo. Você aprendeu algo novo, e aqui é um território, você está longe da seu lugar de conforto, daquilo que você achava que era correto. Mas meus pais, eles me ensinaram essa verdade, mas você lê na Bíblia, você vai daqui para ali na Bíblia, vai daqui para o outro lugar, e não tem como fugir da verdade. Sempre vai encontrar a mesma coisa. Não sei se alguma vez você tem se perguntado por que há uma só Bíblia e por que há tantas religiões. Há muitas traduções, na verdade, há muitas versões da palavra de Deus, mas todas são tiradas do mesmo original. Só existe uma Bíblia. Então, como existem tantas religiões, talvez você possa se perguntar, por um simples motivo, talvez a pessoa abra a Bíblia e lê branco aqui na Bíblia. Como assim branco? Sempre me disseram que era azul, e você tira o óculos, lê novamente, está branco, coloca o óculos, está branco de novo, vai aqui para o outro lado, daqui também é branco, do lado de cá também está escrito branco, do outro lado também. E você entra na zona de desconforto quando descobre algo novo. Mas como assim? Eu sempre sabia que era azul e agora eu estou lendo aqui e é branco. B, R, A, N, C, O, branco.
Meus pais disseram que era azul, meus bisavós disseram que era azul, meus avós disseram que era azul, e agora eu vou trair todos eles, porque eu entendi que agora é branco. E se eu quiser aprender, eu vou ter que avançar. Vou ter que dar uma etapa, dar um passo, né? Vou entrar num território de mistério, desconhecido, onde eu vou aprender algo novo. Verdades que eu não conhecia. De verdades assustadoras. E eu tenho duas escolhas a fazer, ou então eu fujo, então eu me fecho, e aí eu não aprendo. E se eu não aprendo, eu não cresço. Porém, o cristianismo é crescimento. Então tem que ter coragem para abrir a Bíblia, para estudar a palavra de Deus. Tem que ter, além do mais, humildade para poder aceitar o que vai contra a sua crença, contra o seu eu, contra o que você deseja fazer. Para se submeter aos conceitos que a palavra de Deus nos diz, você precisa muito de coragem e humildade para aceitar. Humildade, mas por que humildade? Para você não querer prevalecer as suas ideias, os seus conceitos, aquilo que você tem enraizado, fixado, que o seu legado de gerações tem passado para você e que fez você acreditar que isso era o correto. E você precisa, né, dar um passo, avançar, sair da sua zona de conforto, ir para um território desconhecido e poder ter humildade para aceitar e querer compreender essa verdade. Nesta manhã, vamos estudar um tema que muita gente não compreende, muita gente talvez já tenha passado por ele, e esse tema é o batismo. Mas eu já me batizei, muitos já pensaram, vou me batizar, estou pensando em me batizar, vou me batizar mais para frente, agora não é o momento. E muitos fazem tantas perguntas quando há meio essa palavra batismo. E Paulo, ele traz um conceito lá em Romanos 6, verso 3 e 4. Gostaria de lermos agora com vocês. Que diz o seguinte: ou não sabeis que todos, quando formos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos-nos também em novidade de vida. Em outra versão, na linguagem de hoje, diz o seguinte no verso 3, com certeza vocês sabem, coloca certeza, né? Que quando fomos batizados, para ficarmos unidos com Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Mas como assim? O que quer dizer isso, unidos com a morte? Ser batizado na morte de Jesus. E nós pensávamos que eram batizados na água. E agora vem Paulo e diz para nós que nós somos batizados na morte de Cristo. Sim, você se batiza na morte de Cristo. Você é sepultado na morte de Cristo. E somos ressuscitados para uma nova vida, como saímos do tanque. Uma página em branco, para poder reescrever. O seu passado já era. E agora renasce um novo eu. Na morte de Cristo entendemos qual é o sentido do batismo. Você tem que entender que a morte de Cristo implica em você sepultar-se, deixar ao seu lado, deixar o que era o seu velho.
E se você entende o que é a morte, vai entender o que é a morte de Cristo. Primeiro, são etapas. Primeiro você precisa entender o que é a morte, para depois entender o que é a morte de Cristo. E se entende a morte de Cristo, entenderá o que é o batismo. Talvez você tenha já se batizado, já pense em se batizar, talvez esteja com medo, e mesmo já sendo batizado, ainda não entendeu que precisa morrer para os seus hábitos, para o seu eu, para os seus momentos, para o que você mais acha, mais valoroso neste mundo para poder ter a salvação. Só que também para que entender o que é a morte de Cristo, você também precisa entender o que é a vida. Se você entende o que é a vida, você entende o que é a morte de Cristo. Se entender que a vida, o que é a vida, vai entender o que é a morte. E se entender o que é a morte, vai entender o que é a morte de Cristo. E se entender o que é a morte de Cristo, você vai entender o batismo. É um passo. Porque quando você se batiza na morte de Cristo. Mas como assim? Falei tantas coisas e você talvez deva ter ficado confuso. Primeiro, vamos lá, passo a passo. Primeiro você precisa entender o que é a vida. Entendendo o que é a vida, você entende o que é a morte. Entendendo o que é a morte, você entende o que é a morte de Cristo. Entendendo a morte de Cristo, você entende o que é o batismo em sua vida. E entendendo o que é o batismo, você entende qual foi o real sentido da morte de cruz de Jesus Cristo para nós. Então, o que é a vida? E Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida. Aqui está Jesus, pela Santa Palavra, você entende que ele é justiça, que ele é salvação, que ele é verdade, que ele é o caminho, que ele é a luz e que ele é a vida. Se você está em Cristo, está na luz, não vai tropeçar, não vai desviar do caminho, vai tomar decisões sábias, certas, porque você está na luz. Se você está em Cristo, não está perdido. Está salvo porque Jesus é a salvação. Se está em Cristo, você não é um pecador injusto, é um homem justo, porque Jesus Cristo é justiça. Se você está em Cristo, você não anda na mentira, porque Jesus Cristo é a verdade. Jesus é tudo, não existe cristianismo sem Cristo. Jesus é a vida plena, aquele que está em Cristo terá uma vida nova, entende qual é o sentido da vida. Às vezes de manhã você acorda, quando você está em Cristo, você acorda com vontade de viver, você dá graças a Deus, você diz obrigado ao levantar e diz, Senhor, obrigado porque eu estou vivo. Você diz, obrigado, Senhor, estou cheio de vida, mas eu estou vivo, Senhor. Eu estou sem emprego, Senhor, mas obrigado porque eu estou vivo. Eu estou com câncer, mas obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. Peguei o coronavírus, mas obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. Isso é viver. Apesar das circunstâncias, é você dar graças a esse Deus maravilhoso. Já por outro lado, aquele que não acredita em Cristo, ele acorda de manhã e ele já diz, ai, que vida miserável, mais um dia para viver. Vou ter que procurar emprego? O que é isso? Melhor nunca ter tivesse nascido para viver dessa maneira. Para que eu ter vindo a este mundo? Isso não é vida. E se você quiser viver e ter uma qualidade de vida, tem que viver em Cristo. Em Cristo, com perna ou sem perna. Porque em Cristo você tem vida. Se não está em Cristo, você não tem vida.
Então Jesus é a vida, e se você se afasta de Jesus, vamos entender que aqui é Cristo, você está indo para o caminho da morte. Quando você se volta para Cristo, você tem vida novamente. E se você anda se afastando dele, está entrando no território da morte. Território de condenação. E quando você entra no território da morte, no território da condenação, você vive um gerúndio a cada dia, a morrer, a morrer, a morrer, e a morrer todo dia, porque a sua vida não faz sentido. Tá certo que um dia você vai morrer definitivamente? Um dia vai se acabar tudo, mas até chegar esse dia, você está nas mãos do gato. Como assim nas mãos do gato? No caminho de condenação, de dor, de sofrimento, de tortura. E na metade do caminho, você se pergunta, mas por quê? Para que eu nasci? Por que eu estou nesta terra? Sou um fracassado, sou um derrotado, um perdedor. Não há por que viver. Não, não é nada disso. Você apenas está fora da vida. E a vida é Cristo. Quando você se volta, você tem a vida novamente. E quando você está longe da vida, você está longe de Cristo, você começa a pensar, nada faz sentido, nada há esperança nesta terra para você. E agora você se depara aqui ao estar longe de Cristo e agora você tenta voltar e você pensa, será que é fácil ou não? Não é fácil. Primeiro, já me perguntei, não sei se você já pensou se o diabo é ateu ou é cristão. E o diabo é cristão, meu amigo. O diabo, ele não é ateu, ele é um crente. E ele é um crente que conhece a Bíblia. Mais do que eu e você. Mas como assim? O diabo é crente e conhece a Bíblia? Sim, ele é crente. E ele conhece a Bíblia mais do que eu e você. Mais do que muitos cristãos, eu diria, mas como assim? Me deu uma ideia como ele conhece a Bíblia. Basta a gente ir no exemplo de Jesus, ao ser batizado, ele foi para o deserto e o diabo disse, lance para baixo, porque a Bíblia diz que o Senhor mandará os teus anjos para que os teus pés não tropecem. Agora eu te pergunto, onde está esse verso? Está em Daniel, está em Oséias, está em Isaías? O diabo sabe, porque foi com a Bíblia aberta que ele foi tentar Jesus. Não foi com a Bíblia fechada, porque se ele fosse com a Bíblia fechada tentar Jesus, ele não teria êxito. E ele não teve mesmo assim, nem com a Bíblia aberta. Ele conhece a Bíblia melhor do que muito cristão. E quando você está fora do caminho de Cristo, você pensa em voltar, não é tão simples. Você volta, olha para Cristo, você pensa em voltar. Mas o diabo, ele conhece a Bíblia. Ele vai lá em Romanos 6:23, que diz o seguinte: você está no mundo de pecado, você já cometeu tanta imundícia, e ele agora te condena em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora você pensa em voltar e você está querendo se aproximar de Cristo, Cristo está aqui, o diabo já entra na frente de Cristo. Mas como assim, Senhor? Você vai aceitar esse miserável pecador? Ele quis, por sua própria vontade, te afastar de ti. E agora você só vai aceitar assim, de mão beijada?
E Jesus responde: claro que vou receber. E o diabo mais uma vez pergunta: mas por que, Senhor, tu vai receber ele? E Jesus responde: é porque ele está voltando para mim. Sim, ele está voltando. Mas ele não te deixou? O diabo pergunta novamente para Cristo: como assim você vai aceitar? E ele foi embora porque ele quis. Ele se afundou na miséria do pecado. Agora que tudo deu errado, ele apenas quer voltar para ti, tu vai aceitar assim? Não pense que para voltar para Cristo é tão simples. O diabo ele coloca Cristo numa encruzilhada tão grande. Vamos passo a passo para você entender. E Deus ele diz: porque eu amo ele. Ele é meu filho. Ele se arrependeu e está voltando. Esta é a resposta de Deus para o diabo. Ele é meu filho. Ele se arrependeu. Ele creu, ele está voltando. E agora não pense que com essas palavras o diabo aceita simplesmente. Ele pega a Bíblia mais uma vez e diz: este não é o teu livro, ele não tem a verdade, esta aqui não é a tua palavra. E Jesus responde: sim, aqui contém a verdade. Esta palavra não é eterna. E Jesus responde: sim. Tudo que está escrito aqui não é verdade? O diabo pergunta. E Jesus responde: sim, é verdade. Tudo que está escrito aqui não é eterno, não vai se cumprir? E Jesus responde: sim, vai se cumprir. E o diabo: o que diz Romanos 6,23? O salário do pecado não é a morte. Como assim você vai aceitar ele de volta? O diabo, ele te acusa. Esse miserável pecou ou não pecou, Senhor? E Jesus é obrigado a responder: sim, ele pecou. E o que diz a tua palavra quando Jesus diz que sim, que você pecou? O salário não é a morte. O diabo não confronta Deus mais uma vez. Então ele tem que morrer. Olha na encruzilhada que colocamos Jesus Cristo. Jesus, e agora? Ele vai te perdoar? Se ele te perdoar, ele vai estar indo contra a Bíblia, contra o que está escrito. E se Deus cumprir, né, a palavra, não há perdão, porque quem comete pecado tem que morrer, porque todos pecamos, todos estamos destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Jesus também está indo contra o plano da salvação, se ele cumprir o que está escrito em Romanos 6,23. Então ele entra e coloca: mas eu vim a este mundo como ser humano. Eu sofri as mais terríveis tentações. E como ser humano, eu não pequei. Eu não merecia morrer, mas morri. E eu dou a minha morte para que ele se salve. Aí entra a morte de Cristo em sua vida. Eu fui à terra como ser humano, é o que diz, ele não precisava vir por ele mesmo, ele veio por você. E Cristo, ele te oferece de graça a sua morte, para que com a sua morte você entende que só nele há vida. E assim, só no batismo você entende a morte de Cristo na cruz. E você a aceita, né? E aí você pensa: e agora está tudo resolvido para o ser humano? Infelizmente não. Cristo apenas morrer não resolve. A dívida foi paga, nós devemos a lei, que a lei diz que temos que morrer. E aí entra o batismo. Você tem que morrer também, para que se cumpra a vontade de Deus, para que você tenha a vida eterna novamente. Mas para que a morte de Cristo te sirva, você tem que aceitar, morrer para o seu eu. Você tem que apoderar-se da morte de Cristo, você tem que se apropriar dela. Então tem que se batizar. Mas aí muitos pensam: agora não, estou vivendo um momento bom, para que batizar agora? Então você vai morrer, mas eu não quero morrer. Então tem que se batizar.
É resposta simples. Você não tem saída. Se você quer ter vida, tem que se batizar. Mas para que a morte de Cristo te sirva, você tem que se batizar. E as pessoas às vezes querem o perdão, querem forçar, querem ter algo diferente, sem querer ter o batismo, sem ter a comunhão com Cristo, sem estar ao lado dele. Eu quero, mas ao mesmo tempo não quero. Você fica em cima do muro, aquele... Não define. Vou me batizar quando me aposentar. Vou me batizar quando minha mãe morrer, porque se eu batizar agora, ela está frágil, ela não vai aguentar, Senhor. Ela não está forte o suficiente. E, na verdade, a sua mãe está tão forte, que é o que ela mais quer, que você se batize, que você volte para Deus. Eu gostaria de me batizar, mas só que na igreja tem um hipócrita. Tal fulano não vive a palavra. O que importa se ele é hipócrita? Você vai batizar em Cristo, na morte dele. Não importa quantos pecadores tem lá, o que ele faz. O que importa é a morte de Cristo para ti. Talvez você esteja ali se afogando no meio do mar. E Jesus chega no helicóptero. Do lado está um ajudante, um salva-vida para lançar a corda. E você não quer aceitar, porque do lado de Cristo tem um hipócrita. Não vou aceitar, Senhor, porque do teu lado tem um hipócrita. Não vou me batizar agora, porque tem um hipócrita ali na igreja. E você coloca desculpas. Muitas, essa é uma delas, é a principal. E mesmo estando batizado, você usa. Eu não vou fazer isso, porque tal fulano é hipócrita, porque tal coisa é assim, porque tal fulano age dessa maneira. E você esquece que você precisa agir por si mesmo e esquecer os outros. A salvação só depende de ti e de Cristo. E agora, você tenha pensado que ao ter se batizado quando criança, você acha que já compreendeu o que é o batismo. Mas para compreender o que é o batismo, são 3 coisas. Você precisa aprender a palavra de Deus, compreender, crer nessa verdade e por último, se arrepender. Eu estava indo para lá, de repente eu dou meia volta e volto para Cristo. Uma criança de 6 meses, ela não consegue compreender essas 3 coisas? Que batismo é esse? Mais uma artimanha do diabo para ir contra o batismo e você não ter a salvação. E o batismo bíblico é isso. E uma criança, ele não pode entender nunca esses conceitos, não pode. Primeiramente, a criança, quem responde pelos pecados dela é o seu pai e a sua mãe. Até os 7 anos, se o pai e a mãe se perder, a criança também se perde, porque ela não compreendeu ainda. Então, é o que o pai acredita, o que o pai ensina, que vai atrelar a sua salvação. Só depois do que a criança acredita, que ela pode se responder por ela mesma. Jesus, ele te ama, ele tem um plano. Não pense que você um dia vai se perder porque você caiu, porque você pecou, porque você cometeu um pecado tão horrível, que você imaginou assim, não tem como, não adianta eu ir, ele não vai me aceitar. Você vai se perder porque você não se levantou, você não buscou o perdão. Porque a vida cristã é um constante cair e levantar, cair e levantar. Às vezes você se batiza e volta, comete o mesmo pecado que você cometeu antes do batismo. Não pense dessa maneira. Ah, perdão. Cristo, ele quer te perdoar. Jesus, ele te ama. Ele tem um plano maravilhoso para você. E jamais diga: o que te provoca dor vem de Deus. São outras coisas também, como cristãos. Acreditamos
que o motivo do coronavírus é Deus querendo punir a terra, querendo que as pessoas voltem para... Não, Deus ele nunca provoca dor. Deus não castiga. Deus não trabalha dessa forma. Nada que te causa dor vem de Jesus Cristo. Em sua palavra, Deus diz, ele olha os pensamentos que tenho acerca de ti. Pensamentos de amor e não de ódio. Pensamentos de paz e não de guerra. Ele não quer nos provocar mal. Portanto, tudo que te faz sofrer vem, senão do diabo. Tudo que te faz sofrer neste mundo vem dele. Vem das suas próprias atitudes, das suas próprias consequências do que você cometeu, errou no pecado. O diabo, ele quer que você acredite tudo de mal neste mundo, todas as calamidades. Nessa semana você pode ter abrido o Twitter, as redes sociais, as hashtags que estavam em alta era Bíblia, Apocalipse, gafanhoto, alguns tiram brincadeira, a morte dos primogênitos, as 10 pragas, muitos sem entender o real sentido da vida. E eu e você, como cristãos, acreditamos que isso é apenas o começo, é uma simples calamidade próximo do que está de vir ao entendermos a Bíblia no Apocalipse. Deus ele não te castiga. Ah, Deus ele queimou a sua casa para que você perdesse tudo e você o enxergasse? Não. Deus ele não trabalha dessa maneira. Ah, você pegou um câncer para que você pudesse voltar para Deus? Deus colocou um câncer em você? Não, foi as suas atitudes, o que você se alimentou durante a vida, e isso acabou dando uma úlcera e ali um tumor maligno. Não pense dessa maneira, são as suas consequências. Foi Deus que colocou esse Covid-19 porque Ele quer dar uma lição no mundo? Ele quer que as pessoas voltem para Deus? Não. Foram as próximas consequências do pecado. Certa vez um empresário, ele tinha tudo. Ele já havia recebido visita de vários pastores, ele sempre dizia não. Ele recebia a mensagem, ele expulsava, não ouvia. Quando falava em dinheiro para ele mesmo, em dízimo, ele já dizia, não, o que é isso? Que os pastores só vão gastar tudo? E durante uma festa, ele bebeu muito e na volta para casa, ele bate com a sua caminhonete. É levado para o hospital, fica ali 8 meses em coma, em meio à morte, em meio à dor. E quando sai dali, ele sai numa cadeira de roda. Deus ainda lhe deu uma chance. E ele agora, a sua esposa orava tanto por ele, para que ele tivesse a vontade de estar ao lado de Cristo. E ele chega numa cadeira de rodas para sua esposa e diz, será que agora Cristo vai me aceitar? Será que não tem salvação para mim? Quando eu estava bom e quando eu tinha tudo, eu poderia ajudar no meu evangelho. E quando ele estava ali no hospital, os seus funcionários não cuidaram bem da sua empresa, se acomodaram. E ele perdeu muito dinheiro, entrou em falência. Depois, mesmo em meio à cadeira de roda, tentou voltar para a sua empresa, mas não conseguiu resgatar, perdeu tudo. E agora, será que foi Deus que causou isso? Não, Deus não causa calamidades para que você volte para Ele. Ele apenas permite, para que você enxergue. E essa mulher pediu mais uma vez, né? E os pastores não quis acreditar que esse homem queria receber a visita de um pastor para poder batizar. Já havia dizido não para tantos, mandaram expulsar tantos. E agora não pode ser verdade. Mas esse homem aceitou. Ele foi carregado
por 4 diáconos até chegar ao tanque e foi batizado. Ele precisou ser carregado, em vez de aceitar, né? Teve uma vida que poderia ter ajudado muito na pregação do Evangelho com seus recursos. Só aceitou quando estava em meio à miséria. E você? Vai doar a sua vida enquanto é jovem? Como o próprio Salomão diz, né? Jovem, olha para Deus enquanto é moço, porque durante velho a vida é só enfado. Certa mulher também orava pelo seu marido mais de 30 anos para que ele voltasse para a igreja. E ele não aceitava, vivia os seus caminhos. Até que seu filho se tornou pastor e ele foi acometido de câncer, já velho, só teria 2 meses de vida, e seu filho voltaria, né, de missão apenas no Natal. E os filhos oravam: Senhor, dê mais vida ao meu pai para que ele possa se batizar. E ele só queria que fosse batizado pelo seu filho, que era pastor, mas não quis contar, né, também para que ele viesse antes. E quando chegou ali na noite de Natal, que muitos deram os presentes, né, ele deu apenas um presente numa caixinha pequenininha para o seu filho, que era pastor. Filho, não é muito, mas eu quero me entregar minha vida a Cristo. Eu quero que você me batize. Esse foi o presente de Natal dele para o filho. E o pastor não sabia ainda da doença do pai, batizou, deu uma grande banquete à noite, um jantar para comemorar o batismo do seu pai. Lá chama o irmão dele e o chama para um lugar secreto. Nós não queríamos lhe contar, mas o seu pai tem apenas 2 meses de vida. Perdeu a vida toda longe de Cristo. Só 2 meses entregou para Cristo. Mas Cristo não olha dessa maneira. Ele aceita. Você, não importa o que você fez. Eles caminharam, esses 2 exemplos caminharam a vida toda. Não seja como eles. Siga o contrário. Seja sábio. Siga-o agora, enquanto é jovem. Não diga que não está preparado ainda para aceitar a morte de Cristo, para aceitar a vida. Você não entendeu ainda que está longe dele, você está no caminho de morte, de sofrimento, de tortura, e quando você volta para ele, você tem vida? Este é o momento. A Adriana irá cantar um hino que fala de graça, de amor, de um pai que se entregou por nós. Espero que você se entregue também. Tenha mais comunhão com Deus, estude mais a Bíblia, se aproxime mais dele, porque só ele é a vida, longe dele é a perdição, é a morte. Um bom dia, um feliz sábado a todos que estão nos assistindo nesta manhã. Que este louvor querido, ele possa tocar profundamente o seu coração e que a palavra de Deus, ela possa achar morada na sua vida, na sua família nesta manhã. Amém? Eu tenho andado tão distante de ti, traçando o meu caminho longe de tuas mãos. A parte da herança que me destes, perdi. Nada me restou além do meu coração. Não tenho mais pra onde ir, por isso hoje eu
Amém? Amém. Para finalizar, em Romanos 1 e 2 diz: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Agora que você entendeu o que é o batismo, que estar com Cristo é vida, que você precisa morrer, sepultar-se, para que tenha uma vida renovada, para que você tenha um nome escrito no livro da vida. Aceite, mude. Talvez vai ter dores, você vai sentir falta do pecado, claro, é algo que você está no nosso sangue, é algo que você quer sempre fazer, pecar, mas essa dor vai nos dar a recompensa, que é a vida eterna. Vai ser uma vida dolorida. Não pense que uma vida cristã é simples, é mar de bênção apenas, mas pense que em meio à dificuldade, Cristo vai estar ao seu lado. Oremos. Grandioso Deus, obrigado porque Tu morreste por nós na cruz, e só em Ti encontramos vida. Só em Ti entendemos que através da morte podemos morrer para o nosso eu, para a nossa vida de pecado, para a nossa vida de imundície, e podemos achar em Ti a vida eterna. Venha nos ajudar nessa caminhada cristã que não é fácil. É um cair e levantar constante, mas que nunca desistimos de levantar por achar que o nosso pecado é grande demais, que o Senhor não vai nos dar o perdão. Venha nos abençoar, venha nos dar força, venha nos dar união para podermos levar a mensagem a mais pessoas que a Ti não conhecem. Venha nos dar uma vida de comunhão, de bênção, que as pessoas possam ver em nós Teu amor e assim decidir por Ti. Isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queremos agradecer a você que continuou conosco aqui nessa escola sabatina e também com a mensagem do culto divino, mas queremos convidar que você permaneça na página, para nós agora iremos assistir a mensagem da União Norte Brasileira e em seguida teremos a mensagem vindo da divisão sul-americana. Então, desde já que você tenha um feliz sábado com você e sua família. Continue conosco aqui em Adventistas Brasil Novo e compartilhe com seus amigos e irmãos para que mais pessoas possam assistir e ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe você e que tenha um ótimo sábado.